O Fux discordou do Alexandre de Moraes quanto à tornozeleira do Bolsonaro. Se você acompanha o nosso canal, você viu que eu fiz aqui um vídeo explicando a decisão do Alexandre de Moraes de mandar o Jair Bolsonaro usar a tornozeleira, dizer que ele não pode usar redes sociais, não pode se aproximar de consulados e embaixadas. E essa decisão foi submetida ao referendo, a confirmação do órgão colegiado, que é a primeira turma. Então Alexandre de Moraes decidiu e levou para os outros ministros da primeira turma dizerem se concordam ou não. Todos concordaram com Alexandre de Moraes, menos um, o Luiz Fux. E aqui nesse vídeo a gente vai entender por que o Fux não concordou com Alexandre de Moraes e votou pela não imposição das medidas cautelares ao Jair Bolsonaro. Vamos lá! Meus amigos, antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreva no canal, clica no sininho e ativa todas as notificações para não perder nada que a gente posta aqui, tá? Bom, do que a gente vai falar aqui hoje? É o seguinte, vocês viram, né? Tá todo mundo sabendo, a menos que você more em outro planeta, mas está todo mundo sabendo que o Alexandre de Moraes, recentemente, na semana passada, estabeleceu diversas medidas cautelares diversas da prisão que o Jair Bolsonaro teria que observar. Dentre essas medidas cautelares nós temos o quê? O uso de tornozeleira eletrônica para ele ser monitorado. Ele tem que se recolher na casa dele todo dia à noite e também nos fins de semana e nos feriados e nos dias de folga. Ele não pode se aproximar de consulados e embaixadas estrangeiros, não pode manter contato com autoridades estrangeiras, não pode usar redes sociais, tanto as redes dele quanto as redes de terceiro. Além disso, Alexandre de Moraes determinou também busca e apreensão para buscar, para ir atrás de elementos que comprovem ali a prática dos atos ilícitos. Bom, isso foi o que decidiu Alexandre de Moraes. Eu gravei um vídeo explicando isso que foi decidido. Se você não viu ainda, vai ficar o link aqui em algum lugar. Você vai lá, veja esse vídeo antes de assistir a esse vídeo de agora, tá? Para você entender previamente a questão. Mas foi isso que o Alexandre de Moraes determinou. E por que ele determinou isso? Por conta do seguinte: o Eduardo Bolsonaro, que é filho do Jair Bolsonaro e é deputado federal, que está licenciado e atualmente está morando nos Estados Unidos, está sendo investigado no inquérito 4995. Bom, nesse inquérito, alguns atos ilícitos estão sendo apurados. Dentre esses atos ilícitos, o crime de obstrução de justiça, obstrução da aplicação da lei penal nos casos que envolvem os crimes de organização criminosa. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro, segundo foi apurado pela Polícia Federal, e segundo constou da decisão do Alexandre de Moraes, estaria atuando junto a autoridades estrangeiras. Para quê? Para fazer com que autoridades estrangeiras pressionem autoridades brasileiras, inclusive autoridades judiciais, para evitar que o Jair Bolsonaro seja punido na ação penal em que ele é réu. O Jair Bolsonaro é réu na ação penal 2668, junto com várias outras pessoas, que é aquela ação penal que trata aí, entre aspas, né, daquela tentativa de golpe de Estado, certo? E aí, o que foi apurado pela Polícia Federal e constou da decisão do Alexandre de Moraes foi que o Eduardo Bolsonaro estaria, por meio de autoridades estrangeiras, pressionando autoridades brasileiras, inclusive o STF, para o Jair Bolsonaro não ser condenado, tá? Bom, a gente viu algumas notícias aí nos meios de comunicação que os Estados Unidos adotaram algumas medidas contra o Brasil, especialmente na política tarifária, criou uma tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros, e uma das justificativas do presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump, seria que no Brasil está havendo perseguição política ao Jair Bolsonaro. Isso foi noticiado, é de conhecimento amplo de todo mundo, tá? Então, a questão do Eduardo Bolsonaro, que está sendo investigada no inquérito 4995, está relacionada com essa política tarifária também dos Estados Unidos para pressionar o Brasil para não punir o Jair Bolsonaro na ação penal 2668. Aí, a Polícia Federal apurou que o Jair Bolsonaro estaria o quê? Colaborando com o Eduardo Bolsonaro nessa empreitada. Tá tudo na decisão do Alexandre de Moraes, tá? E aí a Polícia Federal representou pela aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão,
Então falou, olha, não precisa prender, mas tem que aplicar essas medidas cautelares. E o Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral da República, concordou. E aí a PGR pediu a decretação das medidas cautelares, certo? Isso aconteceu onde? Isso aconteceu no contexto, né, no bojo do inquérito 4995, que investiga o Eduardo Bolsonaro, mas foi autuado no Supremo Tribunal Federal, esse pedido de imposição das medidas cautelares foi autuado no STF como essa petição aqui, a PET 14129. Esse é o número, tá? Então esse é o número do processo. Você quer pesquisar no site do STF sobre isso? É só colocar lá esse número, 14129, tá? É essa aqui. Então é a PET 14.129, tá? Bom, no vídeo que eu já gravei explicando a decisão do Alexandre de Moraes, eu li os trechos principais dessa decisão. E aqui eu vou explicar a divergência, a discordância do Fux quanto a essa decisão. Porque o que foi que aconteceu? O Alexandre de Moraes decidiu, decretou as medidas cautelares e submeteu essa decisão à confirmação pelos outros ministros no julgamento lá da primeira turma. Foi um julgamento virtual. E aí o Flávio Dino concordou, o Cristiano Zanin concordou, a Carmen Lúcia concordou. Então teve 4 votos no sentido da decretação das cautelares. E só o Luiz Fux discordou. Então teve 1 voto contra a decretação. Então foi atingida a maioria e as cautelares foram mantidas. Mas é bom a gente entender por que o Luiz Fux discordou. Tem muita gente se questionando o que foi que houve e tal, quais seriam os fundamentos. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês. Só que para a gente chegar nos motivos de discordância do Luiz Fux, a gente tem que relembrar rapidamente aqui os trechos principais da decisão do Alexandre de Moraes, tá? Então vou jogar na tela, a gente vai reler aqui rapidamente esses trechos principais da decisão do Alexandre de Moraes. Não estão aqui todos os trechos que eu trouxe no vídeo anterior, mas os principais trechos para a gente entender a decisão estão aqui, tá? Mas basicamente esses trechos vão dizer tudo isso que eu expliquei para vocês sobre o caso concreto. Eduardo Bolsonaro está sendo investigado, dentre esses crimes nós temos a obstrução de justiça, Jair Bolsonaro está colaborando com ele, por isso Alexandre de Moraes decretou as cautelares para o Jair Bolsonaro, tá? É isso. Então vamos lá, vou jogar aqui na tela para vocês e vocês vão acompanhar comigo. Olha aí. Então, esse é o início da decisão, tá? E ele inicia falando assim, lembrando que é a decisão do Alexandre de Moraes, tá? Ele inicia falando, trata-se de representação da Polícia Federal autuada por prevenção ao inquérito 4995. Que inquérito é esse? É aquele que investiga o Eduardo Bolsonaro, tá? Eduardo Bolsonaro. O inquérito 4995 foi instaurado a pedido da PGR para apurar a conduta delitiva do deputado federal Eduardo Nantes Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No curso das investigações do inquérito 4995 e considerando o final da instrução processual e início do prazo para alegações finais na ação penal 2668, que ação penal é essa? É aquela ação penal do Jair Bolsonaro, tá? Do Jair Bolsonaro. A Polícia Federal representou pela necessidade de decretação de diversas medidas cautelares em face de Jair Bolsonaro, em face de sua participação nos mesmos delitos de Eduardo Bolsonaro, ou seja, pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Por quê? Porque eles estão tentando impedir a coação no curso do processo, na obstrução de investigação, eles estão tentando impedir a condenação do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. E a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A PGR foi devidamente intimada sobre a representação da Polícia Federal e se manifestou pela imposição de diversas medidas cautelares em face do réu Jair Bolsonaro. É o relatório decide. Então, isso aqui foram os fatos que o Alexandre de Moraes relatou. Agora ele passa para decisão propriamente dita, né? Ele fala assim, a Polícia Federal apontou, com base nas provas obtidas no âmbito do inquérito 4995, que o investigado Eduardo Bolsonaro viajou para o exterior e continuou praticando condutas delitivas com a finalidade de interferir no regular andamento da ação penal 2668, que é a ação penal do Jair, né? Do Jair Bolsonaro.
em que o seu pai, Jair Bolsonaro, figura como réu. A autoridade policial detalhou ainda que Jair Bolsonaro está alinhado com o investigado Eduardo Bolsonaro praticando atos ilícitos que podem configurar em tese os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva a organização criminosa e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As ações de Jair Bolsonaro demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente, de forma ilícita, conjuntamente com o filho Eduardo Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo, do STF, ao crivo de outro Estado estrangeiro por meio de atos hostis, derivados de negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à justiça e clara finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668. Que é a ação penal do Jair Bolsonaro. No curso das investigações, portanto, as condutas ilícitas de Eduardo Bolsonaro não só permaneceram, como também se agravaram com o auxílio direto de Jair Bolsonaro, como bem apontado na investigação da Polícia Federal e nas diversas postagens em redes sociais e entrevistas na mídia. E aí aqui, tem aqui esses dois pontos. O Alexandre de Moraes trouxe diversos trechos da investigação que demonstrariam essas condutas, tá? Daí ele passa aqui para a fundamentação das medidas cautelares que ele vai impor, tá? Ele fala, a Lei 12.403 de 2011, essa aqui é uma lei que alterou o Código de Processo Penal, tá? Estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, dentro dos critérios de proporcionalidade entre a medida imposta e os direitos individuais restringidos, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Dele segue falando o seguinte, a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319... Lembrando, pessoal, que o artigo 319 do Código de Processo Penal é o artigo que prevê as medidas cautelares diversas da prisão. Dentre as medidas cautelares no processo penal, a gente tem a prisão e tem outras medidas cautelares diversas da prisão que são menos gravosas do que a prisão, claro. Então, no caso concreto, a depender das circunstâncias, em vez de decretar a prisão, você pode decretar outras medidas menos gravosas que vão resguardar ali o resultado do processo e resguardar também as investigações. Aqui o Alexandre de Moraes não decretou prisão, ele decretou essas outras medidas porque a prisão seria muito grave, tá? Seguindo aqui, daí ele fala assim, o artigo 319 exige ainda a observância dos critérios do artigo 282 do CPP, que são necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais, e adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. Aí ele fala assim, está plenamente demonstrado, então ele se convenceu pelas provas apresentadas pela polícia e pela PGR, que é o Ministério Público. Está demonstrado o risco de dano grave ou difícil reparação em razão dos indícios de cometimento de gravíssimos crimes contra a soberania nacional e a independência do judiciário, mediante o uso de grave ameaça em razão da existência de uma campanha criminosa cujo objetivo é justamente obstruir o andamento da ação penal. As postagens de Jair Bolsonaro evidenciam as condutas de embaraçar a ação penal que tramita nesta corte, bem como solicitar junto ao chefe de Estado de nação estrangeira medidas visando interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras com flagrante atentado à soberania nacional. A PGR ressaltou a necessidade de imposição de medidas cautelares em face de Jair Bolsonaro para fazer cessar a atividade criminosa, salientando o seguinte, aí a PGR falou isso aqui são palavras da PGR, tá? Com as quais o Alexandre de Moraes concordou, tá? A PGR falou, a situação descrita revela a necessidade urgente e indeclinável, apta para justificar a imposição de novas medidas cautelares que possam assegurar a aplicação da lei penal e evitar a fuga do réu. Então a PGR apresentou elementos que indicariam o risco de o Bolsonaro tentar fugir para outro país.
Nesse contexto, a conclusão da instrução processual, a certeza de culpa manifestada pelo MP, materializada por ocasião das alegações finais, e os fatos recentemente identificados, indicativos da concreta possibilidade de fuga do réu e a manutenção das ações para obstruir o curso da ação penal, recomendam a imediata imposição das medidas cautelares de monitoração eletrônica, proibição de acesso à sede das embaixadas de países estrangeiros e proibição de manter contatos com embaixadores. Tá? Então vejam, essas cautelares que o Alexandre de Moraes determinou foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República a partir de indícios apresentados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, certo? Eles analisaram os fatos e entenderam que ali ele estava cometendo crimes como tentativa de coação no processo judicial, tentativa de obstrução das investigações, e também aquilo indicava uma possibilidade de tentativa de fuga. Tá? Essa foi a conclusão a partir da avaliação do que ficou provado, dos fatos que ficaram provados. Aí o Alexandre de Moraes decretou todas aquelas cautelares: tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar à noite, nos feriados e nos fins de semana, proibição de chegar perto de embaixadas e consulados, proibição de ter contato com autoridades estrangeiras, proibição de ter contato com quem é réu em diversas ações penais no Supremo Tribunal Federal. Bom, e proibição de uso das redes sociais própria do Jair Bolsonaro ou de terceiros. Então o Jair Bolsonaro não pode nem se manifestar pelas suas redes sociais, nem por redes sociais de terceiros, porque o que importa é que ele não se comunique para evitar que ele continue praticando esses ilícitos de coação no processo judicial e de obstrução de investigações, certo? Bom, isso foi o que o Alexandre de Moraes disse, concordando com a PGR e com a Polícia Federal. E aí os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia concordaram com o Alexandre de Moraes. O último ministro a votar, dizendo se concordava ou não com o Alexandre de Moraes, foi o Luiz Fux. E aí foi o Fux que discordou. Ele falou o seguinte, basicamente o que o Fux falou foi o seguinte, primeira coisa, o Poder Judiciário ele tem a obrigação de atuar pautado unicamente na Constituição e nas leis. Então a gente não pode dizer que existe aqui uma interferência na atuação do STF, já que o STF é obrigado a atuar de acordo com as leis e com a Constituição. Ele construiu esse raciocínio, tá? Por esse raciocínio, pessoal, vamos ser sinceros, nem deveria existir o tipo penal de coação no processo, de obstrução de investigações. Por quê? Porque era só dizer que o juiz sempre é obrigado a atuar de acordo com a lei, que é impossível coagir o judiciário no processo judicial. Mas isso foi o que o Fux disse. Como o judiciário é obrigado a atuar de acordo com a Constituição, não tem como a gente dizer que existe aqui uma influência, uma pressão no Poder Judiciário. Outra coisa que ele disse, olha, eu analisando os autos, não vejo que ficou demonstrada a possibilidade de fuga. Ele concluiu assim, analisando os fatos que estão demonstrados nos autos. Ele, pessoalmente, concluiu que não ficou comprovada a possibilidade de fuga. Então ele achou que não caberia a decretação dessas medidas cautelares por isso também. E quanto ao uso de redes sociais, ele entendeu que caracterizaria aí uma violação ao direito fundamental de liberdade de expressão. Tá? E isso foi o que o Fux entendeu. Então ele basicamente... A decisão do Fux, o voto do Fux, que divergiu do Alexandre de Moraes, teve 3 pilares. Primeiro pilar, o judiciário é blindado, porque ele deve atuar de acordo com a Constituição e com as leis, então ele não tem como ser influenciado por fatores externos. Segundo pilar, não ficou demonstrado, segundo ele entendeu, a possibilidade de fuga. E terceiro pilar, proibir o uso de redes sociais viola o direito fundamental de liberdade de expressão. Basicamente foi isso que o Fux disse. E aí ele concluiu falando, nada impede que depois eu mude meu posicionamento e concorde com a decretação das cautelares, mas neste momento, de acordo com o que a gente tem nos autos agora, eu não concordo com essas cautelares, não entendo que estão satisfeitos os requisitos legais, especialmente a necessidade de aplicação das cautelares, para a gente aplicar. Então ele votou contra o referendo da decisão do Alexandre de Moraes. Votou pela não manutenção da decisão do Alexandre de Moraes, tá? Mas ele foi o único voto contrário. Então a decisão do Alexandre de Moraes foi mantida por maioria de votos dos ministros da primeira turma, tá? Vamos dar uma olhadinha agora nos principais trechos do voto do Luiz Fux para a gente ver tudo isso que eu acabei de explicar, tá? Vai ficar bem claro aqui para vocês agora. Bom, o voto dele começou aqui
Daí ele falou o seguinte: de início, adota o relatório e a descrição fática apresentados pelo ministro relator. Então vejam só o seguinte aqui, tá, pessoal? Não houve discordância quanto aos fatos apresentados no processo. Não houve discordância quanto a isso. Porque o Fux adotou o relatório, adotou os fatos narrados, então ele concordou em relação a isso. Ele só discordou em relação às consequências desses fatos para o processo, tá? Olha só, daí ele seguiu falando o seguinte: manifesta ainda a importância da soberania nacional como fundamento da República Federativa do Brasil. Por que que ele falou isso? Porque essa discussão, né, esse julgamento, envolvia o quê? Pressão de Estado estrangeiro nas autoridades brasileiras. Então ele está falando, ó, eu vou discordar do Alexandre de Moraes, mas eu quero deixar registrado que eu reconheço a importância da soberania do nosso país, tá? Ele disse isso. Bom, aí seguindo, ele falou o seguinte: nesse sentido, adoto essas reflexões para concluir. Primeiro, o fundamento nuclear da decisão submetida a referendo parte da premissa de que o Supremo Tribunal Federal e seus integrantes poderiam ser passíveis de influência por ameaças de alhures, ameaças de fora. Sob esse ângulo, no entanto, forçoso concluir que a Corte tem demonstrado de forma inequívoca a sua independência e a sua impermeabilidade às pressões dos setores que manifestam desagrado com as suas decisões. Então ele está falando o seguinte, ó, estão alegando para aplicar essas cautelares que o STF está sofrendo pressão, mas a gente tem mostrado que a gente não sofre pressão de ninguém e decide de acordo com a nossa convicção, de acordo com a Constituição e de acordo com as leis. Aí ele segue falando o seguinte, no ponto 2 aqui, ó, 2. A independência dos magistrados constitucionais é pilar fundamental do Estado de Direito, quer sob o aspecto externo, quer sob o aspecto interno. Conforme consagrado nesta Corte, daí ele cita um precedente aqui, né? A independência judicial traduz no Estado democrático de direito condição indispensável à preservação das liberdades fundamentais, pois sem juízes independentes não há sociedades nem instituições livres. Nessa linha interna corporis, os juízes e os membros de um colegiado se respeitam, malgrado eventual dissenso quanto a questões de fato e de direito. Então o que ele está dizendo aqui? Nós podemos divergir, mas aqui internamente a gente se respeita, a gente entende, a gente não tem nenhum problema. Seguindo para o ponto 3, ele falou o seguinte: quanto às questões econômicas transnacionais suscitadas na representação policial e retratadas na decisão, que questões econômicas seriam essas? Seria aqui, ó, deixa eu escrever, peraí. Eita, peraí que eu estou apanhando aqui, pronto. Essas questões econômicas transnacionais seriam o quê? A política tarifária do Donald Trump, tá? Bom, alega-se que se teria buscado criar entraves econômicos nas relações comerciais entre os Estados Unidos da América e o Brasil, a fim de obstar o regular prosseguimento da ação penal 2668, que é a ação do Jair Bolsonaro, em trâmite nesta Suprema Corte. Condutas que teriam sido empreendidas pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro com o suposto financiamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ficou apurado nas investigações que o Bolsonaro estaria colaborando, inclusive, mandando dinheiro para o Eduardo Bolsonaro, para ele se manter nos Estados Unidos. Entretanto, tais questões econômicas devem ser resolvidas nos âmbitos políticos e diplomáticos próprios, como vem procedendo Sua Excelência o Presidente da República coadjuvado pelo Congresso Nacional. Então, o que o Fux falou aqui? Ele falou o seguinte, ó, tudo bem, a gente tem aí esse problema de relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos estão adotando uma política agressiva contra o Brasil na questão tarifária, mas o processo judicial não é a forma de resolver isso. Quem tem que resolver isso é o presidente da República, é o Poder Legislativo, nas relações com os estados estrangeiros. Foi isso que o Luiz Fux disse, mas ele não negou o fato. Ele só falou, olha, eu acho que a gente não tem que se meter nisso, eu acho que isso não pode interferir no nosso julgamento aqui. Aí ele passa aqui, a gente passa aqui, né, para o ponto 5 da decisão. Nesse sentido, sustenta-se na representação policial
que as supostas condutas criminosas relatadas teriam o condão de obstar o regular prosseguimento da ação penal 2668, que é a ação penal do Jair Bolsonaro, que visa apurar a tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022. A narrativa dos fatos se refere a condutas que o deputado federal licenciado, o Eduardo Bolsonaro, estaria praticando nos Estados Unidos, presumindo que tais possíveis ilícitos, como aponta a decisão, poderiam influir no julgamento da referida ação penal a que responde o ex-presidente, a qual já se encontra com a instrução judicial concluída e em fase de apresentação das alegações finais da defesa. Nada obstante, a premissa de que poderia haver qualquer influência no julgamento da ação penal esbarra no fundamento básico de que o Poder Judiciário detém independência judicial. Juízes julgam conforme a sua livre convicção, em análise dos elementos fáticos e jurídicos constantes de cada caso. Então, o que o Luiz Fux falou aqui? Falou, olha, a ação penal do Bolsonaro já está bem adiantada, já teve instrução processual, a gente já abriu o prazo para alegações finais, daqui a pouco vai ser julgado o mérito da ação. Não tem como a gente dizer que a essa altura o julgamento da ação ainda pode ser influenciado por fatores externos. Isso foi o que o Fux disse, isso é a opinião dele, né? E ele falou também o seguinte, que os juízes, os magistrados, atuam de acordo com a sua livre convicção e não de acordo com pressões externas. Então, novamente, isso foi o posicionamento do Luiz Fux nesse caso. Se é o que acontece na prática ou não, não cabe a gente aqui analisar, mas foi o que o Luiz Fux disse, tá? Continuando, ele falou o seguinte, ó pessoal, ademais, enquanto aqui se trata de inquérito para a investigação de condutas de Eduardo Bolsonaro, verifica-se na ação penal a que responde Jair Bolsonaro que este apresenta domicílio certo e passaporte retido. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal e a PGR não apresentaram provas novas e concretas nos autos de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente. De sorte que carece a tutela cautelar do preenchimento dos requisitos do periculum in mora, que é o perigo da demora, e do fumus commissi delicti, que é a fumaça da prática do delito, ou seja, a plausibilidade da alegação da prática do crime, né? Para fundamentar o decisum que, com expressiva gravidade, baseia-se em possível prática de ilícitos. Aqui o que foi que o Fux falou? Ele falou, olha, o Bolsonaro, ele tem domicílio certo aqui em Brasília, o passaporte dele não está com ele, e a PGR não apresentou nenhuma prova de que ele está realmente tentando fugir. Bom, e aí o Fux falou, então não tem sentido a gente impor essas medidas cautelares a ele, tá? O Alexandre de Moraes, na decisão dele, avaliou os mesmos fatos de outra maneira. Ele concordou com a PGR de que havia o risco de fuga e decretou as medidas cautelares. Inclusive, não chegar perto de embaixadas e consulados estrangeiros, justamente porque haveria o risco de o Bolsonaro tentar fugir por esses canais, em vez de usar os canais normais com uso de passaporte, por aí vai, tá? Bom, aí o Fux falou o seguinte, ponto 8 aqui. Destaque-se que parte das medidas cautelares impostas, consistente no impedimento prévio e abstrato de utilização dos meios de comunicação indicados na decisão, ou seja, todas as redes sociais, confronta-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. Nesse ponto, colhem-se ensinamentos do ministro Celso de Mello na jurisprudência desta corte. Ele citou aqui, ele transcreveu aqui no voto dele uma decisão um precedente do STF que foi relatado pelo Celso de Mello, que é um ministro que já está aposentado. Então, nesse ponto aqui, ele entendeu que impedir o uso de redes sociais pelo Jair Bolsonaro violaria o direito fundamental de liberdade de expressão, que tem muita gente falando nesse sentido também nos meios de comunicação, falando que achou um exagero, porque violaria a liberdade de expressão e por aí vai. O Fux foi nessa linha também no voto dele, tá? E aí ele segue falando assim, em decorrência dessa constatação, verifico que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e liberdade de expressão e comunicação, sem que tenha havido demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizariam a imposição dessas cautelares. Dele finaliza assim, ó. Tratando-se de análise cautelar e ainda perfunctória dos fatos, reservo-me a prerrogativa de reavaliação dessas questões quando do exame do mérito das possíveis condutas ilícitas, tal como categorizado na decisão.
Conclusivamente, reiterando as vênias de estilo, apresenta o voto divergente, não referendando a decisão do Alexandre de Moraes. É como voto, foi assim que ele concluiu. Então, pessoal, o Fux discordou do Alexandre de Moraes, ele achou que não é caso de aplicar as cautelares, ele não divergiu dos fatos narrados na decisão, mas divergiu da capitulação dos fatos para fins de aplicação das medidas cautelares. Ele entendeu que o que foi apresentado não é suficiente para aplicar as medidas cautelares que acabam restringindo alguns direitos fundamentais do Jair Bolsonaro, tá? Foi isso então que o Fux disse. Está na linha de pensamento de muita gente que discordou da decisão do Alexandre de Moraes, e eu quis trazer para vocês, só para vocês entenderem realmente quais foram os fundamentos do Luiz Fux e o que foi que aconteceu aqui. Seja como for, a decisão do Alexandre de Moraes foi mantida por maioria, porque só o Fux discordou dele nesse julgamento, tá? É isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações e até a próxima.